Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até às 13 horas. Está hoje comigo aqui, novamente, o nosso amigo Euri, que está cobrindo novamente a folga do Jean. O Euri que diz que é viking, é herdeiro dos vikings, e o herói preferido dele é o Thor, né? O Euri deve ter 1,50 m, é um viking assim, meio mirradinho, mas ele tem uma barba careca ali, e diz ele que manda bem, né, Euri? Bom, o Eurico também gosta de temas espirituais, eu tenho mandado uns textos para ele bem legais, é legal estudar isso, né, Eurico? Dá um conteúdo de consciência bem legal para atravessar esse mar de ilusão que é a vida aqui na Terra, né? Bom, vamos lá. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje uma série de apontamentos conscienciais que um dos mentores extrafísicos me passou já tem cerca de um mês. E eu venho guardando esse material, venho protelando, já era para ter passado aqui, mas é que rolam tantas coisas, e aí eu sempre vou pegando aquilo que rola no dia, né, e vou dando prioridade. Mas eu guardei isso aqui para o programa, são apontamentos especiais que eu recebi direcionado para o grupo de estudantes espirituais que estuda comigo todas as quartas-feiras lá no IPPB e também às terças-feiras no Espaço Origens, no bairro do Brooklyn. Só que esses apontamentos são tão bacanas, pessoal, que eu quero colocar em aberto para todo mundo. Sabe, serve para reflexão de qualquer estudante, de qualquer área espiritual, seja lá qual for, porque são apontamentos conscienciais gerais. E está direcionado esse material principalmente para aqueles que já estão trabalhando em algum lugar, frequentando algum lugar, dentro da sua senda espiritual, seja lá qual for. Porque, na minha opinião, não é importante o caminho onde você está, a linha essa ou aquela. Importante é caráter, é o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz. Porque de nada adianta frequentar um lugar, estudar a parte espiritual e no dia a dia ser um carrasco dos outros, ficar emanando pensamento negativo, emoções estranhas, aí não adianta nada. Ou seja, conhecimento espiritual, teoricamente inoculado na mente, sem descer para o coração e se transformar em atitude na vida cotidiana, não adianta nada, virar só um somatório de conhecimentos teóricos na mente, mas que não se torna realidade. Infelizmente, muitas pessoas confundem esse repositório de informação variada com a verdadeira espiritualidade. Por uma questão básica de qualquer raciocínio, dá para ver claramente que conhecimento não é sabedoria. E o intelecto do homem não é a inteligência universal, mas, ao mesmo tempo, nós participamos do todo, como centelhas vitais de tudo. Então, é óbvio que a inteligência cósmica também é potencial nosso, só que no momento encarnados aqui na Terra, damos prioridade para o intelecto do homem terrestre. Nos desenvolvemos assim, materialmente, o que é natural, porque estamos no plano físico, precisamos desenvolver, criar e veicular coisas no plano físico, mas sem perder a noção espiritual e nem de onde nós viemos ou quem nós somos. Somos consciências espirituais temporariamente aportadas em corpos físicos para outras vivências aqui na Terra, depois de tantas outras vivências lá atrás, seja aqui ou em outro orbe, em algum lugar. Nós somos velhuscos, usando uma expressão antiga, nenhum de nós é novinho, somos espíritos rodadíssimos, estamos aqui na Terra para novos aprendizados, para ir tocando a bola e ir crescendo na medida do possível. Então, habita em nós a inteligência do Eterno, a inteligência infinita, só que estamos revestidos de matéria no momento, presos dentro desse contexto material e utilizando o cérebro como veículo de expressão do pensamento, né? E o nosso corpo como veículo de expressão do movimento e atitude no plano físico. E muitas pessoas ficam iludidas de que o cérebro é a mente. E qualquer estudo básico de espiritualidade mostra exatamente o oposto. A mente se desprende para fora do corpo e o corpo com o cérebro fica abandonado temporariamente e aquela parte pensante, aonde estão os pensamentos e emoções, ou seja, a parte psíquica, é a parte que se projeta para fora. O campo sutil,
o corpo extrafísico, contendo os outros veículos de manifestação inseridos nele. Então, o corpo físico abandonado tem o cérebro, só que ele não pensa e não sente. Quem pensa e sente é a pessoa projetada fora do corpo ou desencarnada, e aí o corpo vai para o cemitério, vira cadáver, mostrando que a consciência não era o cérebro. Pelo menos, dentro do contexto espiritual, isso é básico, isso é assim. O objetivo de um estudante espiritual é esclarecer a si mesmo dentro dessa senda, reafirmando essa espiritualidade. A inteligência universal não é o intelecto a nosso humano, nem é o cérebro. Então, esses apontamentos, eles visam aquecer um pouco esses ensinamentos espirituais, não somente na mente, mas no coração, para que talvez esse conhecimento, junto com amor e alegria, somados, se torne a verdadeira sabedoria que nenhum de nós que está na Terra tem. O que nós temos é um conjunto de conhecimentos e às vezes nem lidamos direito com esse conjunto e nem aplicamos ele na vida prática. E eu não estou falando de doutrina, de sair doutrinando os outros ou de viver segundo parâmetros doutrinários, esse ou aquele. Eu estou falando da luz, do amor e de valores conscienciais que são os mesmos para todos. Valores de caráter, que inclui sabedoria, inclui generosidade, inclui compreensão, inclusive para aqueles que sabem menos, inclui alegria de perceber que você não é somente uma massa de ossos, carne e sangue, mas uma presença espiritual inteligente, consciente, que se expressa através do corpo. Então eu quero reforçar esses valores, vamos chamar assim, conscienciais, na senda espiritual de qualquer estudante espiritual, e esses apontamentos que esses mentores me passaram e eu transcrevi aqui, eles também servem em primeiro lugar para mim mesmo, como estudante espiritualista. Eu também procuro trabalhar em cima disso, que eu vou colocar para vocês, e o fato de eu ler isso aqui, interpretar isso aqui para vocês, não caracteriza que eu seja aquela maravilha. Também não. Eu também estou dentro disso tudo, junto com mais 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra, aprendendo um monte de coisa. Eu falo isso, não é média, é verdade, é o que eu penso. Euri está ali também assim, você que está me ouvindo ou assistindo aí no YouTube, você sabe disso, todos nós temos muito a aprender, nenhum de nós tem sabedoria, senão a gente nem estaria encarnado aqui na Terra. Viemos aqui para aprender um monte de coisa. Sabedoria seria inteligência somada com amor e alegria num conjunto só. Às vezes alguém está cheio de conhecimento e não tem amor nenhum por aquilo ou pelos outros. Às vezes está cheio de conhecimento e não tem alegria. E eu acho isso um absurdo, porque se a gente está com a consciência esclarecida, derrubando ignorância dentro de nós, principalmente na jornada, isso já é motivo de ser alegre. Até por isso. E o amor por isso é natural de qualquer estudante espiritual, tá bom? Então vamos lá para esses apontamentos que eles me passaram e que agora eu vou veicular para vocês e vou dar a minha interpretação, a minha releitura em cima desses ensinamentos, tá? O primeiro deles, que um desses mentores me falou, é o seguinte: o que dignifica o homem é o trabalho. Gente, trabalho é essencial, sabe? A mente parada, sem atividade, como é que é o ditado popular, Euri? Vida parada, oficina do diabo, não é isso que se fala? Porque a pessoa começa a elocubrar coisas, né, da sua imaginação, porque não está levando a sua energia para ser usada em alguma atividade construtiva, operosa. Então, trabalho é fundamental. Como nós estamos falando de algo dentro do terreno espiritual, está se falando do trabalho espiritual. É muito legal quando alguém pode converter em ação aquilo que ela estuda. Então, sozinho é muito difícil. Por isso que é legal estar frequentando algum lugar de acordo com a sua tendência, seja lá onde for, se for um lugar de luz, um lugar que fala de bem, melhora o seu caráter, ajuda você a fazer coisas produtivas, né, em relação ao meio ambiente, às pessoas que cercam você, se torna você melhor como pessoa. Esse caminho é legal, e que esse caminho não fique criticando os caminhos dos outros, mas que seja essencial para você. É legal estar trabalhando, participando de alguma coisa e ajudando, seja se juntando a um grupo que distribui comida para pessoas carentes na rua ou em alguns ambientes carentes
que nós conhecemos, seja você numa sessão de desobsessão ali, trabalhando como médium, ajudando a limpar a área, encaminhando espíritos infelizes para a luz e ajudando ali no seu trabalho. Seja você um esclarecedor de informação diretamente com a consciência, do jeito que você quiser, mas trabalho é fundamental. Não adianta ficar só estudando teoricamente e acumulando conhecimento sem que aquilo verta energia positiva para você, para sua família, para o meio onde você está e para o mundo inteiro e para o universo inteiro, em todos os planos. Vamos falar assim, é essencial trabalharmos, estarmos ativos em alguma coisa. Nunca pararemos, podemos deixar o nosso corpo envelhecendo, mas nossa mente sempre renovada, sempre batalhando por alguma coisa, nunca desistindo. E o Ramakrishna, na Índia do século XIX, ele dizia uma coisa que eu acho fantástica, que era assim: enquanto vivo, aprendo. Então, que até o último instante de mais essa vida, a gente esteja com mente aberta para aprender e alguma coisa positiva fluindo dali. O segundo apontamento diz assim: pugilato consciencial é perda de tempo e energia. O Euri, o que é pugilato? Briga, luta. Você fala, pugilato, né? Então, pugilato consciencial é a briga consciencial com os outros. Por exemplo, nosso grupo é melhor do que aquele outro grupo, eu tenho certeza, aquele grupo não chega nem aos pés do nosso. Por exemplo, se é pugilato, você está competindo mentalmente com os outros, que às vezes nem estão competindo com você. Minha doutrina é melhor do que a dos outros. Veja, isso é pugilato, é ficar lutando com a maneira dos outros pensarem e sentirem. Então, é importante, vive e deixa viver. Faz a tua praia do teu jeito, da forma que você acha correto. E deixa o jeito dos outros em paz, porque por caminhos diferentes, outros poderão chegar aos mesmos pontos que você, e até além, vamos admitir isso, por outras vias. A gente tem que entender isso. Nada de ficar com competição, com o caminho espiritual dos outros. Isso é uma besteira. O nosso trabalho é de ponta, é melhor do que o dos outros, ou o nosso trabalho espiritual esclarece mais do que o outro, ou o nosso grupo espiritual ajuda mais do que o outro. E pior, o nosso grupo vai ser resgatado por um poder superior. Quer dizer, o resto da humanidade não presta, só o grupo daquela pessoa que é bom. Então, pugilato consciencial, ficar lutando, competindo com os outros. Eu sou um médium melhor que o... Isso é uma besteira enorme. A gente tem que baixar a bola e caminhar e torcer para que os outros que estejam fazendo trabalhos diferentes também estejam fazendo trabalhos bons e criativos e que ajudem a humanidade também. Aí todo mundo cresce. Bom, esse recado aqui é direto, é o terceiro apontamento. O espiritualista consciente é sempre responsável com a jornada consciencial que tanto ama, pois ele sabe que sem a espiritualidade o seu coração seria um deserto. Eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, alguém que é médico e ama profundamente a medicina, diz assim: sem a medicina eu não viveria. É claro que tem médicos que não pensam assim, estão ali para ganhar um dinheirinho ou não estão nem ligando, mas tem outros que amam profundamente a profissão, sabe? Respiram medicina e alguns deles inclusive estão ralando aí no SUS e outras áreas sem condições e ali trabalhando e ajudando a população, e nós temos que agradecê-los por isso. Não são só médicos e profissionais, são espíritos encarnados com a missão de curar e fazer alguma coisa boa através da medicina. Eu poderia dizer de um músico, né, como o nosso amigo Áureo Corrá: se não tivesse música eu desencarnaria, né? Sem música eu não vivo, porque é um valor essencial para o músico. Então, transportando isso para o meio espiritual, eu diria, sem espiritualidade eu não viveria, porque faltaria algo essencial para mim, eu não conseguiria ficar vivendo, comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo sem sentido. Sem isso, ficaria um vazio enorme. Mas eu não estou falando de um lugar onde você vai e que se deixar de ir vai sentir falta. Eu estou falando da verdade dentro do seu coração, que independe dos lugares onde você vai. Estou falando de conteúdo de consciência, né? Se perder isso, você ficará vazio. E talvez por isso, Euri, Jesus um dia tenha ensinado o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Então, é sempre bom a gente colocar essas coisas sem fanatismo, sem rotular, sem doutrinar. São valores de consciência que nós esposamos e amamos. Sem eles, nós ficamos medíocres, literalmente. Bom, outro apontamento aqui importantíssimo. Quem mais precisa participar
de atividades de esclarecimento e assistência é o próprio estudante espiritual, pois ele sabe que ninguém cresce na base da preguiça. Quem mais precisa de um trabalho espiritual? O estudante espiritual. Não é o materialista, não é o cara ali fanático religioso de uma área. Quem mais precisa participar de atividade de esclarecimento e ajuda é o próprio espiritualista, porque nisso ele também cresce. Ajudando, ele é ajudado. Esclarecendo, ele é esclarecido. Então é muito legal que a gente entenda que a espiritualidade é um valor de consciência e nós podemos ser veículos disso de forma positiva. Outro apontamento: quem ora de todo o coração jamais será violento. Esse apontamento eu acho bacana. Alguém que se realiza na prece, sabe? E prece que eu estou dizendo de coração, de alma, e não algo formatado na mente por condicionamento religioso. Porque existe prece, Euri, que está na base do medo, é cheia de adrenalina. Você imagina uma prece, por exemplo, o Euri vai, fecha os olhos, ergue sua consciência na direção de alguém ou um valor maior que ele acredita e gosta, né? Seja lá qual for, a prece que ele gosta, ele de coração, para ele aquilo é um momento de comunhão espiritual, um momento especial. E isso é, como é que diria Jesus, em espírito e verdade. Então, isso é prece, né? É uma prece baseada no amor, no sentido de união do ser com o todo. Agora, dá uma olhadinha nesse tipo de prece, Euri. Eu estou comparando uma prece sua lúdica, linda, em relação àquilo que você respeita. Agora, olha isso aqui. Por exemplo, uma pessoa no sufoco ou num momento difícil, ela fala: ai, Jesus, valei-me Jesus. Isso é prece ou um arroubo de medo? Não teve sentido de união nenhum, e sim de desespero. Isso não é prece, isso aí é um arroubo, é adrenalina. Nós estamos falando de prece no sentido lúdico. Então, quem trabalha com a prece no sentido lúdico, independentemente da religião, ou do caminho espiritual, ou de quem ela respeita espiritualmente, isso é feito de coração. Se é feito de coração, jamais terá violência. Porque é união, e união não daria essa sensação de separatividade para ficar condenando, lutando e atacando outras áreas de informação consciencial. Então, gente, quem ora de todo o coração jamais será violento dentro da sua jornada espiritual. Sua própria prece impede isso, porque é prece de união, não é prece de fanatismo, não é prece de medo, nem prece de ataque aos outros. Euri, quantas pessoas agora mesmo no mundo, em áreas diferentes, estão orando com bomba na cintura? Então, é claro que isso é coisa de violência. Prece não pode encampar violência. Se não tem alguma coisa errada na perspectiva da pessoa, ela não está entendendo. Porque o sentido da prece é de união. E se há união, não haveria separatividade em relação a ninguém e nem violência contra ninguém. Principalmente quem segue áreas diferentes. Mais um apontamento. Trabalho espiritual não é aventura mística, é compromisso consciencial. Trabalho espiritual não é brincadeira, gente. Nós estamos falando de apontamentos sérios para estudantes espirituais de qualquer área que gostem de aprofundar, de crescer, de melhorar o próprio nível de consciência através desse estudo. Então, isso não é uma aventura mística, não é uma brincadeira com o mundo espiritual. É coisa séria, envolve o despertar da sua consciência, da minha, do Euri, e isto é a aventura suprema, o caminho espiritual. Porque tudo que você passar aqui na Terra, a morte vai levar eventualmente de você, menos o nível de consciência que você vai levar para o lado espiritual, que é a sua espiritualidade. A morte não te toma isso, é valor adquirido de caráter ao longo da jornada pela existência. Então, podemos ser alegres e temos que ser alegres, senão tem algo errado. Eu não estou falando de alegria, eu estou falando de aventura mística, sem consistência. Muita gente acha que espiritualidade é uma viagenzinha na maionese astral. Não é não. É coisa séria, envolve estudo, trabalho, melhoria de si mesmo, senão nem vale a pena estudar nada disso. Vamos lá. Esse apontamento aqui é importantíssimo, Euri. Os pensamentos ruins são os piores assediadores das pessoas, pois têm sua origem na negatividade delas mesmas. Gente, todo mundo tem medo de ataque espiritual, vir uma entidade das trevas e dar uma rajada de energia, fazer uma obsessão. E isso é verdade, é claro. Mas quais são os piores assediadores, Euri, a não ser aqueles que estão dentro da própria mente? Os pensamentos negativos, que abrem portas espirituais para os assediadores de fora nos atacarem. Porque semelhante atrai
o semelhante. Então, o primeiro passo para alguém ser assediado é essa pessoa manter pensamentos negativos na mente e emoções pesadas no coração. Outro apontamento: os espíritos obsessores adoram lamber as feridas emocionais que encontram em suas vítimas de assédio extrafísico. E é a partir daí que eles começam a pinicá-los com suas energias ruins. Gente, espíritos obsessores são pinicadores. É um termo antigo, Euri, pinicar, ficar espetando. Adoram espetar. Os motivos das obsessões são os mais variados possíveis. Desde coisas de vida passada, como diria um amigo meu corintiano, desde treta com aquele mano de outra vida. Um amigo meu corintiano brinca falando isso. Até alguma coisa circunstancial dessa própria vida, como uma entidade dessas aí perdidas no astral do mundo, encontrar o Euri irritado e encostar perto dele por semelhança de irritação. Então tudo é possível, mas espíritos grossos, eles adoram vir e explorar o que eles encontram na gente, Euri. Os espíritos densos não são causa do nosso desequilíbrio, eles são exploradores do nosso desequilíbrio, e o desequilíbrio é dentro. Mudando a causa do desequilíbrio, desaparece o efeito que é a obsessão. E é por isso que todo mundo fala em crescer, despertar consciência, melhorar. A grande desobsessão é o despertar da própria consciência e a melhoria do caráter. Dá tempo ainda, Euri? Quanto tempo falta? 1 minuto? Bom, eu vou falar mais um e no próximo programa eu darei sequência aos outros apontamentos. Os espíritos zombeteiros adoram avacalhar as pessoas que se acham superiores às demais. Gente, isso que eu vou falar é tão triste. Eu conheci ao longo da minha vida muita gente dentro dos estudos espirituais. E é óbvio, eu conheci gente que tinha bastante conhecimento, sabe? E gente que cresceu bastante com isso, graças a Deus. Mas eu conheci também muita gente que se atolou no próprio conhecimento e não despertou a consciência, só aumentou a arrogância do saber. Gente que pisoteava nos que sabiam menos, o Euri. Isso é uma sacanagem, uma covardia, porque aquele que sabe mais deve ajudar o que sabe menos. Isso é básico na evolução, porque caso contrário, mentores espirituais nem ajudariam a gente, porque eles sabem mais do que a gente no momento, se fosse a mesma regra. Então, espíritos grossos, bem sacanas, zombeteiros, a coisa que eles mais adoram é dar rasteira espiritual em alguém que é arrogante e acha que sabe muito. E eles se aproveitam e riem muito quando dão essa rasteira e vem a pessoa cair. Então, muito cuidado, eu vou repetir. Os espíritos zombeteiros adoram avacalhar as pessoas que se acham superiores às demais. Gente, vamos ponderar em cima dessas coisas. Semana que vem eu vou completar, porque o tempo do programa é curto, e aí ainda tem metade desses apontamentos para passar. Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ppb.org.br. Euri, obrigado aí pela ajuda. E, gente, só o último aviso. Esses apontamentos são genéricos para todo mundo, incluindo para mim mesmo. Eu só estou aqui explanando isso porque é a minha tarefa, mas eu também estou dentro do aprendizado disso tudo, tá bom? Até mais!